Sabe aquela situação? O corpo está pedindo arrego, implorando por uma pausa, mas a mente não para de cobrar, de punir por esse descanso? Pois é, esse é o ciclo vicioso do burnout. E hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como quebrar essa lógica. Essa frase, ela resume tudo perfeitamente. É que quando a gente começa a atrelar nosso valor pessoal, a nossa capacidade de produzir, a gente entra numa armadilha. A gente adoece duas vezes. Primeiro pelo esgotamento físico e depois pelo peso emocional, pela culpa de não dar conta de continuar. Essa é a grande questão que a gente vai tentar responder. O objetivo aqui é entender de onde vem essa culpa e principalmente como a gente pode se libertar dela, para que o descanso seja o que ele deveria ser, um momento de cura e não de mais angústia. Vamos começar pelo começo, pela parte física. Pensa no corpo da gente como um carro. No burnout, não é que a pessoa não queira dirigir, sabe? É que a bateria arriou. Acabou. A pessoa pode até girar a chave e insistir, mas o motor não vai pegar. Não tem a ver com falta de vontade. É falta de energia mesmo. E é por isso que, muitas vezes, o atestado médico tem um peso tão grande. Ele não é só um papel para o trabalho. Ele acaba virando uma espécie de permissão, uma prova de fora de que a luta interna é de verdade. É como se fosse uma tentativa de calar aquela vozinha que fica acusando de fraqueza, quando o que existe, na verdade, é esgotamento. Bom, então tá. O corpo parou, o atestado está na mão, agora sim o descanso é permitido, certo? Nem sempre. É exatamente aí que a culpa resolve aparecer com tudo, transformando aquele tempo que era para ser de recuperação num verdadeiro tribunal. E essa culpa, ela costuma ter duas caras. A primeira é a culpa profissional, essa aqui da esquerda. Aquela preocupação com as tarefas que estão se acumulando, com a equipe que pode estar sobrecarregada. Mas olha, a mais cruel costuma ser a culpa pessoal, a da direita. Aquela que ataca a nossa autoestima, que faz a gente se sentir uma falha e não como alguém que está passando por um problema sério de saúde. E aqui tem uma coisa muito importante para a gente lembrar. Ninguém escolhe passar por um esgotamento. Não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, o burnout é o resultado de ter sido forte por tempo demais, de ter ignorado os próprios limites até não dar mais. Ok, já entendemos o problema, agora vamos pensar na solução. Como que a gente faz para silenciar essa voz da culpa? Vamos ver 3 estratégias bem práticas para ajudar a reescrever esse roteiro interno e permitir um descanso de verdade. As nossas ferramentas são essas aqui, ó. A técnica do amigo em crise, a ideia de transformar culpa em responsabilidade e, por fim, aprender a separar o que é fato do que é sentimento. Vamos ver cada uma delas. A primeira técnica é um exercício de empatia consigo. Imagina que um amigo muito querido te liga e conta que está passando por essa exata situação. O que seria dito para ele? Com certeza seriam palavras de apoio, de carinho, né? Pois então, o desafio é direcionar essa mesma compaixão para dentro. A gente também merece esse cuidado. A segunda estratégia, olha, essa muda o jogo. Em vez de se sentir culpado por descansar, que tal encarar o descanso como um ato de responsabilidade? Não é uma falha, é uma decisão estratégica para proteger a saúde no longo prazo. Cuidar de si é o investimento mais inteligente que existe. E a terceira ferramenta é tipo um choque de realidade, porque os nossos sentimentos, às vezes, contam uma história, mas os fatos contam outra, completamente diferente. Dá uma olhada na tabela. O sentimento diz, eu deveria ter aguentado, mas o fato é, se o corpo parou, é porque o limite já foi ultrapassado faz tempo. O sentimento insiste, vão pensar que eu não sou de confiança. Mas o fato é que um atestado médico valida um problema de saúde real que pode acontecer com qualquer um. Usar a lógica assim, preto no branco, é um jeito muito poderoso de desarmar a culpa. E para ajudar a gente a lembrar disso tudo, que tal um mantra? Meu valor não é medido pela minha produtividade de hoje. Repete isso. O valor de uma pessoa vai muito além do que ela consegue produzir num dia. Somos seres humanos, não máquinas. Certo, mas o que fazer nesse tempo de descanso, então? A ideia aqui é escolher atividades que recarreguem a energia e não que gastem o pouco que ainda resta. O foco total é em acalmar o corpo e a mente sem nenhuma pressão para ser produtivo. Aqui tem algumas sugestões. Repara como são coisas simples, focadas no bem-estar. Por exemplo, rever uma série que a gente já ama. Isso permite que o cérebro desligue de verdade, sem ter que fazer o esforço de acompanhar uma história nova. É descanso puro. E olha, tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Cada uma dessas ações aqui
É como jogar mais lenha na fogueira da culpa e do estresse. Aquela espiadinha rápida no e-mail do trabalho pode puxar a gente de volta para o exato ciclo que nos adoeceu. É preciso proteger esse descanso. Com isso, a gente chega na parte talvez mais importante de todas, a permissão. A permissão para a gente simplesmente existir, sem ter que produzir nada. É preciso lembrar que nesse momento o único trabalho é se recuperar. E esse, pode acreditar, é o trabalho mais importante de todos. Tenta visualizar todo o peso que a gente carrega nas costas todos os dias. O descanso é a hora de forma consciente, tirar essa mochila. Largar ela no chão. As preocupações, as pedras, elas ainda vão estar ali amanhã. Mas hoje a gente não precisa carregar. É se permitir sentir essa leveza. E para a gente terminar, fica essa reflexão. E se, só por hoje, o único trabalho, a única meta, fosse se recuperar? Isso não é egoísmo, de jeito nenhum. É sabedoria. É o que vai permitir uma volta com mais força e com mais saúde quando for a hora certa. Pensa nisso.